Antes de falarmos propriamente da Revolta dos Malês, é preciso, primeiramente, compreendermos o contexto histórico por trás de todo esse levante. O Brasil foi o país que mais trouxe pessoas do continente africano para serem escravizadas. A população baiana foi formada por muitos africanos e descendentes de africanos, e é considerada, até mesmo nos dias atuais, a cidade mais negra fora da África. Salvador foi uma cidade muito importante para a metrópole portuguesa, e também foi a capital da colônia por muito tempo. Uma coisa importante a se pontuar são as características da escravidão em Salvador, que é dividida em escravidão urbana e escravidão rural. No caso de Salvador, seria uma escravidão urbana. Os escravos possuíam mais autonomia para circular pela cidade, e essas características irão nos auxiliar futuramente para compreendermos melhor os aspectos desse levante. Então guarde bem essa informação. Os escravizados de Salvador possuíam históricos de lutas contra a coroa portuguesa, como, por exemplo, a Revolta dos Alfaiates, a partir de 1798. Um outro ponto que vale destacar é que em 7 de abril de 1831 houve a abdicação do trono pelo Dom Pedro I, pela perda de apoio político, crises econômicas e sociais. Em 1831 a 1840, inicia-se então o período regencial. Os regentes tomavam conta do Brasil até Pedrinho alcançar a maioridade. Nesse mesmo período, em diferentes regiões do Brasil, começaram a pipocar movimentos de insatisfação da população com o contexto em que viviam. A partir dessa situação, é possível identificar que quase metade dos moradores de uma das capitais mais importantes do Brasil eram de pessoas escravizadas. 30% dos escravizados eram de origem iorubá, também conhecido como nagôs. Vieram de locais como Benin, Togo, Gana e Costa do Marfim, que hoje corresponde ao território da Nigéria. Os nagôs não conheciam bem o idioma português, mas eles possuíam uma fé muçulmana em comum. Além deles, também haviam os haussás e jejes. Eles trouxeram consigo a sua bagagem cultural e religiosa. Os 22% de brancos que viviam em Salvador tentavam de qualquer forma impor a fé católica a esses africanos. O próprio fato de africanos escravos confessarem o Islã configurava uma cisão, um afastamento radical da máquina ideológica escravista e, portanto, uma rebeldia. Nos primeiros anos da década de 1830, a província vivia distúrbios de rua, motins antilusos, saques, revoltas federalistas, quarteladas e revoltas escravas, que aconteciam em meio à crise econômica. A enorme insatisfação com o contexto em que viviam, o alto índice de tráfico negreiro, a manutenção da escravidão e a imposição religiosa, mas o cenário nacional em crise foi o estopim para uma revolta grandiosa, que foi a Revolta dos Malês. Domingo da Senhora do Guia, um bom dia para os escravos se rebelarem, já que estariam mais livres da vigilância senhorial. Por se tratar de um modelo de escravidão urbana, os escravizados tinham uma grande mobilidade dentro da cidade. Através dessa circulação, eles conseguiam planejar em reuniões como seria o ataque ao governo central. Outro meio que viabilizou a organização foi a língua árabe. O Alcorão só pode ser lido em sua língua original. Portanto, os praticantes do islamismo devem saber a língua árabe. E como os revoltosos sabiam ler e escrever, eles produziram diversos documentos e a partir deles foi possível identificar o principal objetivo do levante, que seria derrubar o governo de Salvador, para fundar um califado islâmico. É isso mesmo que você ouviu, e acabar com a escravidão. Pelo Islã não ser uma religião étnica, isso possibilita a união entre diferentes grupos étnico-africanos, o que desfavorecia a política de divisão entre os africanos feita pelos escravistas. O Islã tomou a dianteira. Foi o seu momento, não porque tivesse desde sempre optado por uma revolução social, mas porque o Islã propunha uma revolução na vida de seus seguidores. Tiravam deles a vontade de ser escravos e os impregnavam de dignidade. Constituíam assim novas personalidades. Só na hora certa, os líderes malês orientaram seus discípulos a transformarem o compromisso individual com a religião num compromisso com a rebelião armada e coletiva. Os líderes religiosos muçulmanos, alufás malãs, planejavam suas ações combinando estratégia e fé, mantendo em segredo o momento dos ataques, conhecido apenas por eles. Seus discípulos o seguiam com total lealdade. As autoridades só descobriram os planos dos malês quando a conspiração já se espalhava pela cidade. Alguns negros que haviam descoberto a revolta que aconteceria e que possuíam alguma relação com os seus senhores, por vez acabaram contando o arquitetamento da revolta, e isso levou com que os brancos assim a descobrissem.
O presidente da província, Francisco de Souza Martins, ao saber da notícia, não perdeu tempo e ordenou um alerta geral nos quartéis da cidade e instruiu que dobrassem as rondas noturnas. Depois da derrota da rebelião nas ruas, a Bahia foi tomada por um clima de histeria, racismo, perseguição e violência contra os africanos. Os vencedores buscaram vingança, agredindo e matando indiscriminadamente pessoas negras, inclusive aquelas que nada tinham a ver com o levante. Muitos africanos inocentes, tomados pelo medo, fugiam apavorados sempre que viam uma patrulha se aproximar. De acordo com o Código Criminal de 1831, o artigo 113 do capítulo 4º caracterizava como crime de insurreição a reunião de 20 ou mais escravos com o objetivo de conquistar a liberdade pela força. Para os líderes, a punição máxima era a pena de morte, a média, galés perpétuas e a mínima, galés por 15 anos. Já os escravos que apenas seguissem os líderes receberiam açoites, em quantidade determinada pelo juiz. O artigo 114 aplicava as mesmas punições aos homens livres que comandassem revoltas de escravos, enquanto o artigo 115 estabelecia penas de 20, 12 ou 8 anos de prisão com trabalho forçado, conforme o grau do crime, para aqueles que auxiliassem ou incentivassem a insurreição, fornecendo armas, munições ou outros recursos. Essas leis foram utilizadas como base para punir os escravos e libertos acusados de envolvimento na rebelião de 1835.